Olá para aqueles que não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, estudioso do direito militar. Gravei aí o último vídeo, tá? Que não tá incluído, tá certo, pessoal? Naquela sequência que eu disse que eu fiz de 68 vídeos. Toma aí! Eu vi uma entrevista, tá? Do Sérgio Cortella. Acho que é isso, Cortella, né? Caramba, cara. Eu só falo Cortella, nunca sei o primeiro nome dele, mas o cara é sinistrão. E ele fala, né, cara, que essa questão do poder, né, eu vi uma reportagem, uma entrevista dele, né, e exatamente isso aí me define, né, porque eu venho aqui, tá com esse montão de coisa aí, você que se vire, você que se lasque. E é isso mesmo. Eu acho que isso é que é muito legal, né, na docência, enfim, o professor aí que tá vendo esse vídeo tá entendendo, né. Porque é mágico, né, poder chegar e explicar algo para alguém, né? Porque de que serve o nosso conhecimento se não for para isso? Então eu concordo com isso, né? Porque eu tenho a certeza, né, de que eu tô deixando esse montão de coisa aí para vocês, tá? E que eu plante ali, né, essa semente, né, que possa germinar, tá? E que a gente possa buscar aqui, né, esse entendimento jurídico sobre as coisas da caserna, né, do militar, do servidor público aí civil, para que a gente possa melhorar as coisas, tá? Porque da forma como está, não tem como continuar. E mais, tá? Eu sou muito pacífico e para eu ficar estressado, né, porque eu não tenho mais como segurar. E o meu estresse, né, é porque eu fico chateado com as coisas que fazem, mas eu fico muito mais por ver a pessoa indo para um caminho errado. Né, não recuando e caramba, Teodoro, aqui de fato eu errei, né, Theo? Mas é isso. Porque eu agora, né, estudando doutrina espírita, né, eu de fato concordo com isso, né, porque a gente precisa melhorar como um coletivo, porque individualmente a gente não resolve nada. E a gente volta de novo, tá? Porque os irmãozinhos aí não estão colaborando, né? Mas é isso. E eu fico muito irritado quando eu fico irritado por conta dessas coisas, porque eu sou muito pacífico, como eu disse. E me faz mal ficar assim, sabe? Me faz mal. Porque eu não tenho raiva de ninguém, tá? Eu fico estressado, né? Mas é porque é tanta sacanagem, tanta covardia, sabe? Eu não consigo compreender, né, como você utiliza o conhecimento pra matar pessoas, sabe? E dorme tranquilo, né? Sem nenhuma culpa, né? E o nosso problema da criminalidade é a impunidade, de fato. Mas eu vou iniciar aqui falando, tá? Dando continuidade ao vídeo anterior, quando eu falei de Gretchen, eu preciso passar por isso para falar sobre a Gran, tá? Mas, aos poucos, a cada vídeo, vocês vão vendo que eu estou derrubando as leis, tá? Porque, como eu disse aí para os colegas advogados, em especial para a doutora Miriam Ben, né? E para o doutor Ivantes e todos os outros aí, a gente não tem que depender do favor, né? Porque a gente depende da lei. E até a lei a gente tem que questionar. Por quê? Porque a lei ela não é mais a rainha soberana, não é. Nós temos agora a Constituição Federal. Então, desse modo. Então, eu falei lá atrás, né, que a nossa questão não é depender do favor deles, não, nem do secretário, nem dos secretários, nem do governador do estado, nem dos deputados, porque é direito. É direito e tem que fazer o que tem que ser feito. Não vai continuar mais com isso, porque está me prejudicando. E nessa hora eu agradeço toda a covardia, porque me fez, tá, olhar para os meus proventos de inatividade e eu quero resolver, então vamos juntos aqui, tá? Então eu vou dar continuidade e vou fazer mais algumas considerações, tá, acerca desse parecer RioPrev CCN número 34 de 2015, tá? Esqueci aqui qual é o nome do procurador, mas tá no outro vídeo, é Felipe alguma coisa, né? E esse outro aqui visto, né, pelo procurador do estado Marcelo Santini Brando, 23 de fevereiro de 2015, tá? Caramba, quase no mesmo dia, hein? Aqui é 24/2, e esse camarada fez aqui, esse procurador do estado, tá? Esse infeliz parecer, tá? Ele assinou aqui no dia 23 de fevereiro de 2015, Marcelo Santini Brando. Aí eu gostaria que vocês acessassem o portal da transparência e vissem aqui a remuneração desses procuradores do estado, pra vocês entenderem o que acontece, tá? É isso. E vamos aqui. Então,
para começar, né, esse parecer, ele cita, então é uma construção para que vocês entendam. E de novo, meu caro, anote tudo que eu tô fazendo, tá? Tudo que eu tô falando aqui, eu quero que você anote. Para não ter mais conversa fiada, cara. É lei, vai lá e é isso, pô. Esse relatório aqui que eu peguei, né, que tá disponível lá no site lá da Procuradoria do Estado, tá? Ele tá cuidando de uma situação de um bombeiro militar. E aí, olha que coisa interessante, né? Esse bombeiro militar, desse parecer aqui, tá? É o JS... Final do nome dele é Messias, tá? JS Messias. Esse camarada, ele foi para a reserva remunerada em 2007, tá certo? Ele foi para a reserva remunerada, publicou no Diário Oficial, pelo menos aqui diz, tá? Que publicou no Diário Oficial do dia 1º de outubro de 2007. Só que se você olhar lá, você vai ver que não tem, tá? Não tem as publicações de 2007, 6 e 5. Eu quero entender aí por que não tem, tá? Só do Poder Executivo, e nós temos a situação da fraude das reformas, tá? Que aconteceu nesse tempo aí, tá? 2007, 2008, 2009, eu gostaria muito de entender aí o que aconteceu, tá? Quem são as pessoas responsáveis, né, por fazer servidores públicos? Quem são vocês, tá? O servidor responsável por fazer a publicação no Diário Oficial. Eu quero entender, meu caro, por que que não consta lá, tá? O caderno do Poder Executivo, para que eu possa conferir aquilo que eu estou fazendo. Tem que aparecer, meu caro. Não dá pra sumir, né? Mas entenda aqui. A ditadura militar funciona desse modo, tá? Então, é marcado, né? Então, a primeira coisa que eles fazem é interferir na publicação dos atos, né? Torna tudo secreto. É assim que funciona, tá? É assim que funciona. E dá poder para uma pequena parcela para poder maltratar os outros, sacanear os outros. Aí dá um poder a mais para essas pessoas, para que essas possam subjugar as demais. É assim que acontece, tá? Então eu quero entender aí, servidores que fazem a publicação do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, o que aconteceu com o caderno que cuida do Poder Executivo dos anos de 2005, o ano inteiro, tá? 2005, 6 e 7. Explica pro Teodoro, porque eu quero especificamente ver a publicação desse militar aqui, bombeiro, tá? Desse parecer aqui de 2015, tá certo? Que, segundo consta no relatório aqui, foi publicado no Diário Oficial, número 184, do dia 1º de outubro de 2007, e eu quero entender, porque está errado, tá? E aí, esse militar aqui, que eu não conheço, tá? Mas serviu de paradigma, porque eles gostam disso. Ele tinha 30 anos de bombeiro, né? Mas ele tinha, salvo engano, 14 anos como trabalho rural. Olha que coisa louca, cara. E aí você vê o procurador do Estado falar, né? Que se eles considerarem esses 14 anos para efeito de tempo ali de serviço, contribuição, que diabo eles quiserem fazer, tá? Você vai aumentar muito o valor ali da Gretchen. Que covardia, né? Que covardia. E fizeram isso com esse camarada. E aí, no final, vai dizer assim, ó. Essa conclusão aqui, aprovo, tá? Aprovo, é a página 40 desse processo que eu passei para vocês, tá? É 27.037.592/2014, tá? A página 40 desse processo administrativo vai dizer assim, que aprova, né, esse parecer desse outro procurador do Estado, FMA, tá certo? Você segura aí. Felipe Martins Antunes, tá? Concorda com o que ele fez. E aí, esse outro procurador do Estado, Marcelo Santini Brando, vai dizer assim, ó. Aprovo o bem lançado parecer, né, da lavra do Dr. Felipe Martins Antunes. O ato de fixação dos proventos, né, não está em conformidade com as regras legais pertinentes, sabendo-se que a administração pública está investida no poder-dever de rever os atos administrativos praticados com vício de legalidade. Que situação, cara. Vício de legalidade. Aí citam o artigo 51 da Lei Estadual 5427 de 2009, tá? Deve tomar as providências necessárias para ajustar a situação jurídica aqui analisada. No entanto, ao fazê-lo, deve respeitar os direitos dos administrados. Nesse sentido, o parágrafo único do artigo 51 da lei, que fala sobre atos e processos, estabelece que se deve assegurar ao beneficiário
do ato administrativo a oportunidade para se manifestar previamente a tomada de qualquer decisão, e ele assina esse documento no dia 23 de fevereiro de 2015. Que absurdo, que absurdo. E aí nós vamos falar um pouco mais sobre isso, tá? E aí esse camarada bombeiro, JS Messias, meu caro, tem que rever aí o seu ato, tá? Se o camarada aí, eu não sei se é vivo, falecido, aí façam chegar, tá? Porque a família tem que procurar a diretoria de nativos, tá? Tudo que eu vou dizer aqui é o suficiente para que vocês possam fazer requerimento à diretoria de nativos para fazer aqui a revisão dessa apostila, tá? De fixação dos proventos aqui de inatividade desse camarada, se tiver vivo, né? Se não, aí é pensionista, tá? E é isso. E aí, inicia aqui, tem algumas considerações que eu gostaria de já começar a pontuar com vocês, tá? Então, ele fala aqui no relatório, né? Que essa análise jurídica do enquadramento da Gretchen em relação a esse tempo fora, então INSS, né, nesse caso como trabalhador rural, 14 anos, cara, que loucura é essa? 14 anos, cara. E aí, e mais os 30 de bombeiro, hein, cara, que situação, cara. E aí ele vai dizer, né, que foi solicitado para eles, né, essa consulta ela foi formulada pela Coordenadoria de Aposentadoria. E aí ele vai dizer, né, se você vai considerar ou não para efeito de Gretchen, né, esse tempo do INSS. Enfim, é essa discussão principal, né. E aí ele vai dizer, né, que a indagação mais precisamente desse processo é a página 26, tá? Datado aqui do dia 18/7/2014, tá? A indagação mais precisamente refere-se à viabilidade jurídica de somar-se ao tempo de serviço prestado à corporação para efeitos de apuração dos proventos. Aí vem o período, né, anterior correspondente a 14 anos, cara, página 27 do processo, tá? 14 anos, 10 meses, 7 dias, né, durante o qual o militar esteve vinculado ao INSS como trabalhador rural. Eu entendo isso aqui como criminoso, tá? Eu entendo, tá? Porque esse parecer, cara, tá causando problema até hoje. O que fazer com isso? Não é o Estado que paga, tá? São esses procuradores. E aí questiona-se se tal intervalo de tempo pode ser considerado quando de sua transferência para a reserva. O que acho que abarcaria, né, acabaria por acrescer significativamente o montante a ser recebido a título de Gretchen. Caramba, que covardia. E aí ele vai citar, né, que foi feito, né, o requerimento para reserva remunerada, publicada no DO do dia 1º de outubro de 2007. E aí ele vai dizer, né, então, aqui é o seguinte, o que é essa controladoria? Vocês estão utilizando, né, uma lei que cria um fundo do Rio Previdência que ninguém faz mais parte, só a gente militar, porque todo mundo abandonou o barco e largou a gente. Vocês não conseguem dizer para mim o que foi feito na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, porque eles mudaram tudo, meu camarada. É muito vídeo aqui, tá? Para você entender que de fato eu tenho razão e acabar com essa discussão, porque eu tô cansado disso, tá? Tem que pagar. Tem que pagar a grana, tá? Mas aí a gente quebra tudo, quebra todas essas legislações malditas que eles fazem, e aí fica tudo maneiro, porque a gente inicia do zero. É direito, não é favor, e não tem que pedir. Aí vai lá, né, para conversar com o comandante-geral dos bombeiros, né? Vai lá pedir favor, né? É muito bom, muito amigo. Eu vou ler uma passagem para vocês. Mas, só para terminar aqui, porque eu preciso ler, porque eu preciso de verdade, assim, porque, cara, é aviltante ver isso na minha corporação, tá? Mas vamos aqui. Então, para iniciar aqui é o seguinte, o requerimento que o militar faz, ou Procuradoria do Estado, Tribunal de Contas e comandantes, o militar, quando ele faz um requerimento administrativo, é uma forma, é um instrumento que inaugura um processo administrativo na forma da Constituição Federal, tá? Artigo 5º, inciso 55, e 2 procedimentos, tá? Previstos lá no artigo, eu acho que é 24, né? Quando fala sobre normas, né? Sobre procedimento em matéria processual, né? Teodoro, mas não é isso que fizeram com ele, tá? Porque é um processo que tem que tramitar no SEI, nesse caso aqui 2015, né?
Mas hoje, por exemplo, há muito tempo já, você tem que tramitar no SEI, você tem que tramitar tudo em tempo real, você tem que estabelecer competência, porque quem são vocês que estão falando aqui? Quem te deu poder para fazer isso? O artigo 2º da Lei Complementar 15 de 80? Me explica aqui, pô. Não, não é. E aí faz esse monte de coisa, tomou tudo, né? A Procuradoria do Estado tomou conta de tudo, né? Então, cadê o ali advogado público de verdade, né? E lá atrás, né, nós tínhamos 100 vagas, né? Porque esse camarada que de fato é advogado público, aí sim, ele de fato tem liberdade profissional, né? Coisa que você, procurador do Estado, não tem, cara. Mas aí é tudo com a gente aqui, Teodoro. E é isso, pô. E aí esculacharam, e eu vou mostrar a evolução legislativa, tá? Do que fizeram com os assistentes jurídicos, tá? Caramba, que situação, cara. É aviltante ver isso, ninguém faz nada, sabe, cara? Ninguém faz nada. E passa boi, passa boiada e que se lasque, né? Não, não é assim, tá? E eu quero entender como ficou, porque é acumulação ilícita de cargo e o Procurador-Geral do Estado, procuradores aí, não podem fazer parecer. Eu quero saber o que vai acontecer, tá? Porque olha o caos que vocês criaram aqui, tá? Isso precisa ser resolvido, tá? O problema da GRAM é a Procuradoria do Estado, então a gente tem que ir na fonte do problema aí. Ô, doutora, a gente tem que ir, pô. Eu tô dando sonhador, não. Eu sonho e concretizo. E é isso, tá? Então, quando você faz um requerimento, você inaugura um processo tramitado no SEI e a gente tem que saber quem tem competência para falar. Porque se você, procurador do Estado, ou qualquer agente público ou político que usurpar, ou seja, ou extravasar os limites da sua competência enquanto servidor, você tem que responder e não é o Estado, é você que responde, tá? Por isso que eu falei que tem que bloquear o bem de toda a galera, os bens deles tem que bloquear, tudinho. Epa, Teodoro, é isso. E de novo afirmo, tá? Se não for Ministério Público Estadual, é o pessoal de fora que tem que vir para resolver. Mas que desprestígio, né, meu caro? É isso. Mas ainda bem que nós temos aquele promotor lá do Ministério Público lá de São Paulo já aposentado, né? Caramba, que lição de moral, meu Deus, o que é isso? Teodoro, mas pode reduzir a Gretchen? Pode, mas a gente vai arrastar os coronéis junto. Teodoro, Teodoro, aí fica ruim pra todo mundo, porque eu sou toda uma família, tá? Sou uma família, ou tá bom pra todo mundo, ou tá bom pra ninguém. É um refrigerante só, tá? Teodoro, vocês são muitos. É bombeiro, polícia e pessoal aí da Polícia Civil. Vocês são muitos, Aí não tem como dar, não, porque vocês são muitos, Então vamos todo mundo tomar que suco. É isso, cara. Se não, é água, meu camarada. E vamos juntos, pô. Teodoro, Então aí pro comandante dos bombeiros e todos vocês aí o pessoal de bem, toda a galera, vamos pra cá, tá? Vamos ler Doutrina Espírita e depois eu vou ler o Salmo 46 pra vocês, tá? É a minha resposta. Aleluia. Eu vou achar aqui rapidamente pra vocês, tá? Quando eu li isso, eu fiquei, sabe? De verdade. Quando eu li isso, eu fiquei muito... Mas eu quero ler. Eu quero ler, tá? Eu quero ler pra vocês. Eu quero ler, tá? Vamos juntos aqui. Página 186, tá? Aleluia. Instruções dos Espíritos. A afabilidade e a doçura. Página 186, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Vamos aqui comigo. Aleluia. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura que lhe são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. Aleluia. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja tingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cuja talhe primoso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno.
que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. Aleluia. A essa classe também pertencem esses homens, de exterior benigno, que tiranos domésticos fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a querem desforar-se do constrangimento que, fora de casa, se impõe a si mesmo, não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhe não podem resistir. É isso. Hoje o militarismo tá assim, infelizmente. Você não arrasta pelo exemplo, né? Você não arrasta ali porque você motiva no subordinado esse sentimento, né, cara, de admiração, né? O simples fato de vocês permitirem, né, que os oficiais do Bombeiro e da PM fiquem gravando vídeo, sabe, cara, se humilhando ali, reclamando, cara. Isso é uma afronta à hierarquia e disciplina. Porque você vê um major, você vê um coronel, você vê um tenente ou um sub, cara, o soldado vendo, cara, ele fazer isso. Aí você chama para tempo certo, né, cara? Ou precisa chamar o camarada de fato para uma mobilização nacional. Como que você vai querer que o soldado respeite ele, cara? Vamos estudar, cara, direito militar. Caramba, o que é isso, cara? Como que você pode cobrar, né, cara, que o subordinado tenha respeito em face do seu superior se você vê a pessoa em situação difícil financeira ali? Caramba, o que é isso? Arrotam, né, militarismo, mas não estudam. Vamos ler Soldado Estado, vamos ler Comandar, para vocês entenderem. Ser comandante, cara, a principal função é prestar assistência. E não é isso que acontece. Para terminar, tá? Não basta que dos lábios manem leite e mel, não basta. Se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são tingidas nunca se desmente. E o mesmo é o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse, aos demais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Eu, Teodoro, sou de verdade, não sou de mentira. E é por isso que vai dar muito ruim pra vocês. É por isso que vai dar muito ruim. Porque, entenda, né? Vocês se aproximarem do Corpo de Bombeiros, né? Então, esses secretários, esse pessoal aí, que não é bombeiro, tá? Se aproximou do meu amor e aí vai dar muito ruim por isso. Porque, reformado, né, cara? Quando eu vejo o militar vivenciar esse tipo de coisa e agora eu mesmo, aflora em mim esse sentimento de proteção que o bombeiro tem. O bombeiro de verdade, o raiz, tá? Não os vendidos. Aflora em mim esse sentimento de correr pra proteger, tá? E eu quero ver fazer gracinha com a legislação, não vai não, porque eu vou proteger. Mesmo os que me jogaram fora, me jogaram no buraco e me venderam. E que agora tem que resolver aí, tá? Tem que resolver. É isso. Porque aflorou em mim esse sentimento de proteção pra dizer, o que vocês estão arrumando aí? Vem discutir comigo que eu quero ver, pô. Não vai nada. Vamos pro Salmo 46, tá? É isso. Salmos 46, tá? Aleluia, glória a Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam,
Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. Aleluia, Senhor, glória a Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, venham, venham contemplar as obras do Senhor. Tudo pela honra e pela glória do nosso Deus que vocês me apresentaram. Que vocês me apresentaram. Venham, venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. E é isso, tá? E é isso. A gente tem que rever toda a nossa lógica do que seja bandido. A gente tem que rever tudo, cara. Porque tá muito complicado, tá? Mas vamos aqui. E aí a discussão foi essa, tá? Então, a gente vai contar ou não vai contar os 14 anos aí do camarada como trabalhador rural. Que covardia, né, cara? Que trabalho árduo, né? E a pessoa, caramba, que triste. E a discussão, ela é basicamente essa, tá? Só que aí eu mostrei pra vocês, né, que essa lei, né, esse decreto 21389 de 95 não existe, tá? Não existe porque eles citam, né, para poder fundamentar lá em 95 essa lei 811, né? 811 de 84, cara. Mas ela foi alterada em 89. Aí vocês entendem? É muito difícil até consultar a legislação, tá, pessoal? É muito complicado. Mas o que você quer dizer com isso, Teodoro? Eu quero dizer para vocês o seguinte, que se nós não temos, tá, o decreto 21389 de 95, nós também não temos, tá? Também não temos esse decreto, tá? 47.902. Nós também não temos, tá? De 2021. Nós não temos ele, tá? Ele não existe. E mais, tá, pessoal? Nós não temos o do Cláudio Castro, tá? Que foi feito no dia 29/12 de 2021, tá? Isso é uma covardia, cara. Isso aqui é um absurdo, pô. Isso aqui é um absurdo, né? As alterações nem produziram efeito por intermédio da lei 9.537 de 2021 e ele já fez isso aqui. Que covardia, cara. Realmente é muita gente para se explicar, tá? Então, esse de 2021, ele não pode ser aplicado, tá? Porque o de 95 que ele alterou não existe. Eita, Teodoro, é isso, tá? Não existe, tá? E aí o que ele faz? Ele faz esse decreto, né? Ele altera esse decreto de 89, de 95, melhor dizendo. Ele altera o decreto 389, né? 389 de 95, ele altera em 2021, no dia 29/12, né? Dizendo que ele vai vigorar a partir do dia 1º de janeiro, salvo engano, de 2022, né? A Gretchen que eu tô falando, tá? E aí ele vai depois e altera dias depois. Então ele começa a produzir efeitos dia 1º de janeiro de 22, o 47.902. E ele vem depois no dia 10 de janeiro, dias depois, tá? Ele vem no dia 10 de janeiro e revoga tudão pra trás. Que loucura é essa, cara? Eu quero entender o seguinte. Diz aqui pra mim. Aí revogou aqui, cara. Aí ele entrou e revogou. Mas o que foi feito, tá? Com o parágrafo único do artigo 3º do decreto 21389 de 95 é uma pergunta aí pros universitários. Responde aqui pro Teodoro. Eita, Teodoro. É sobre isso, tá? Aí vocês entendem a minha revolta? É essa, cara. Porque não tem, Teodoro, o que fazer. O que fazer, cara? Vamos analisar, tá? O que fazer... Abre aí, militar. O primeiro decreto, tá? Que regulamentou o artigo 19 da Lei 279, que fala sobre Gretchen. O primeiro que fez isso, tá? Foi feito em 79 também, tá? É um decreto muito antigo. O decreto, é o 3031, tá? O 3031... de 27/12 de 79, ele foi o primeiro, tá? Esse é o primeiro decreto regulamentando, tá? A Gretchen, Teodoro. É isso, é o primeiro, tá?
E aí é um decreto regulamentando lá em 79 mesmo, tá, pessoal? É o 3031, tá? Só que aqui nós temos uma situação gravíssima. Por quê? Porque esse decreto, tá? Decreto 3031, de 27 de dezembro de 79, é onde tem a covardia aí do acúmulo ilícito de cargo público. Porque olha o que, né, o Chagas Freitas faz no decreto, tá? 3031 de 27 de dezembro de 79, porque ele vai definir, tá, em quais situações o militar recebe a GRET. É isso. E aí ele vai dizer assim, ó, artigo 1º, tá, desse decreto 3031, que foi o primeiro que regulamentou a GRET no estado do Rio de Janeiro, tá? A gratificação de que trata o artigo 19 da Lei 279, de 26/11 de 79, será indenizável ao bombeiro, ao policial militar ou bombeiro militar que se encontra nas seguintes condições. Aqui é o tudo que eles ganham. Eu quero rever tudo isso, tá? No exercício de cargo policial militar ou bombeiro militar, é óbvio, né? No exercício de cargo considerado por ato do Poder Executivo como de interesse policial militar. Então nós temos ou não temos direito a GRAM? Temos ou não temos? Porque a discussão é, Teodoro, você tá inativo, não corre mais, não tô mais nativa e não tem risco ali da atividade militar. E o que vocês respondem da GRET? No exercício de cargo considerado por ato do Poder Executivo como de interesse policial ou bombeiro militar. No exercício de função de segurança em órgão público federal, estadual ou municipal como tal, reconhecida pelo comandante da corporação respectiva em ato próprio. Que sacanagem, né, cara? Que covardia, né, cara? Que covardia. Aí vocês entendem? Então não tem essa, pô. Porque é de natureza militar. E aí faz como? Por decreto. De natureza militar. E aí, aqui uma pergunta que fica pra ficar maneiro, tá? Quem tem porte de arma? Quem tem porte de arma? É o comandante da PM ou o secretário de polícia militar? Entendeu? Quem tem porte de arma é o delegado de polícia ou o secretário de Estado da Polícia Civil? Teodoro. É isso. É porque a gente agora é tudo internet, inteligência artificial, a gente não pensa. Mas o secretário de Estado, pergunta para a Polícia Federal. O secretário de Estado da Polícia Civil, ele pode andar armado? Mas Teodoro, ele é delegado de polícia. Ok. Mas ele não está agregado? Ele continua no exercício da função policial civil e está acumulando o cargo de secretário de Estado de Polícia Civil. Então, quando ele está armado como delegado ou ele está armado como secretário? O secretário de Polícia Militar, quando ele está armado como comandante da Polícia Militar ou como secretário de Estado da Polícia Militar? Meu Deus, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Então ele está armado. O militar, tá? O comandante da PM, ele está armado. E aí ele vai repelir ali uma injusta agressão e uma pessoa morre. Como é que fica essa situação? Ele estava imbuído da condição policial militar e a arma dele é registrada bonitão e ele foi lá e... Epa! Ou ali ele era o secretário... Meu Deus, o que estou arrumando, cara? O comandante é quem administra a polícia e não o secretário, tá? O secretário é paisano, é civil, cara. E o secretário de Polícia Civil, eu quero que me prove, não pode andar armado. Teodoro e nem o delegado que é secretário da Polícia Civil, cara. Você tá agregado ou não tá? Teodoro. Aí vocês entendem? Só, cara, que a pessoa não pensa, né, cara? Eu fico estressado, né? E eu falei, sai fora disso, cara. Porque arrasta a tua carreira como delegado, como policial. Meu Deus, é isso, cara. E você vê, cara, os processos chegarem no TJ e ninguém faz nada. O juiz, desembargador, não, porque aqui é como secretário. Caramba, nunca perceberam isso, cara? Isso é uma coisa que é aviltante, cara.
Vocês colocam em dúvida a minha sanidade mental, porque não é possível, cara. Então, eu quero que seja definido, cara. Eu quero que seja definido, então pode andar armado aí, ô Polícia Federal? Fala aqui com o Teodoro, pode? Vamos pegar aí o Estatuto do Desarmamento e vamos ver qual é a situação? Teodoro, vai dar ruim, então. Caramba, fica difícil pra mim, cara. Você tá como secretário ou você tá como policial civil ou militar? Eu quero entender, pô. E não vem dizer que não. Não mesmo, tá? Porque na hora de responder à justiça, tem diferença, não tem? Eva, Teodoro, tem diferença. Então, na hora de andar armado, eu também quero saber, pô. Na hora de andar armado, eu também quero saber, tá? Nenhuma determinação do secretário da Polícia Militar pode ser dada a um militar, porque ele é um civil. O civil não manda diretamente no militar. Se ele tá agindo como secretário de Polícia Militar, não pode, pô. E na Polícia Civil piora muito, cara, porque os caras lá é outra parada, pô. É uma situação sui generis, cara. É uma situação sui generis. Durante muito tempo, a Polícia Civil, cara, teve tudo junto com o servidor civil. Não pode o cara andar armado, pô. É um estatuto específico só pra eles, pô. Não tem analogia aqui não, cara. É uma atividade policial específica. Vai mentir pra outro, pô. E é isso, tá? Eu não ia falar da Polícia Civil, tá? Mas agora eu quero. Eu quero, de verdade. Quero mesmo. Quero muito, pô. Quero muito. Quero muito. É ação e reação, tá? Então eu quero falar, tá? Da Lei 3.586. 3.586. Ô policial civil. 3.586, tá? De 21 de junho de 2001. Vamos falar sobre isso? Doutora, vai dar ruim então. Vamos falar sobre isso? Vamos falar, meu caro? E vamos falar sobre todas essas sacanagens que foram feitas nela aqui? Ela nem deveria. Mas o que fizeram aqui, cara, é um absurdo. Você não pode falar, tá? Isso aqui é um absurdo, isso é dolo, cara. Você não pode fazer essa lei aqui, cara, da forma como foi feita. São várias leis correndo junto. Essa obra aqui, pessoal, foi o que eu falei pra vocês, tá? Maria Helena de Lins, tá? Conflito de normas. Leiam essa obra pra você entender o que o Teodoro tá dizendo, cara. Leiam essa obra, cara. Ela fala, né, sobre essa questão de conflito aparente de norma. E fala sobre essa questão, você consegue fazer a interpretação, tá? Porque a Procuradoria aplica, né, os princípios lá, os princípios gerais do direito. Analogia, jurisprudência, é o que eles fazem, costume. Caramba, que covardia, né? Não contava com a minha astúcia, é? Então eu quero entender, tá? Cada alteração dessa aqui, tá? Cada alteração que foi feita nessa lei da polícia aqui, tá? Eita, Teodoro, a última agora, inconstitucional, tá? Lei 11.003 de 2025. Me chama pro fight, pô. Inconstitucional. O que fazer com isso? Todo mundo responder. Secretário, governador do estado, os deputados, todo mundo pra justiça. É? Porque essa lei é lei ordinária. Ordinária. Você tá tratando sobre reestruturação do quadro permanente da Secretaria de Estado de Polícia Civil? Tá de brincadeira comigo, pô. Tá de brincadeira comigo. E detalhe, tá? Aqui, por que eles fizeram, tá? A 3.586 pra terminar, tá? Tô bem irritado, quero muito falar sobre Polícia Civil, tá? Essa lei aqui, malandra, tá? 3.586, chama aí os deputados e pergunta o que houve. Essa lei aqui, 3.586, tá? De 21 de junho de 2021 foi feita porque não tinha sido julgado, tá? Não tinha sido julgado, tá? A ADIM da polícia em relação ao artigo 118, porque fizeram a mesma sacanagem com a Polícia Civil que fizeram com o bombeiro e com a PM, tá? Pra dizer que pode ser lei ordinária e... Não, tá? Então, Teodoro, então a gente tem essa lei aqui em 2001, né, Theo? É lei ordinária, né? E aí eles vão lá em 2025 e muda, mas não pode, tá? Eita, Teodoro, porque aqui, de fato, 2001, né, tinha essa sacanagem aí dessa ADIM, né? E aí realmente é lei ordinária, né? Porque, pra polícia pode ser leizinha fora, qualquer coisa. Mas já tinha um julgamento aqui, tá, astutos? Já tem um julgamento aqui pra dizer que pra polícia civil, só lei complementar. Mas aí tem que passar rápido, Theo, porque a gente tá lascado, né? E a gente quer ser eleito. A gente quer ser eleito. E aí a gente faz essa legislação maluca aqui. Mas não pode. Não pode porque a lei 11.003 de 2025 é diferente, tá? Da lei 3.586 de 2001, meu caro. Porque aqui você já tem, em 2025, tá? Você já tem o julgamento da ADIM que cuidou, tá?
do parágrafo, acho que artigo 118, parágrafo único, inciso 10, quando fala de lei complementar para a Polícia Civil. Chama o sindicato aí da Polícia Civil para resolver isso, tá? Porque essa lei aqui é Constitucional 2025. O que fazer com isso, Teodoro? O militar, né? O servidor policial civil, cara, não é joguete, né? Porque o que fazer com isso aqui? Porque todo mundo que se beneficiou dessa lei aqui, agora eles vão ter que dar o jeito deles, pô. E na hora de mexer aqui, seu policial civil, para tornar essa lei 11.003 de 2025 constitucional, lei complementar, quando forem mexer na 11.003, meu caro, Teodoro dá a planta para poder colocar mais coisa lá, tá? E virar essa imundícia aqui, dessa 11.003 de 2025, lei complementar. Então, junto os homens aí, tá? Delegados de polícia, junto os homens, fortão, junto aqui, tá? É com o sindicato de vocês, tá? Que nós somos poezinho coitado. Vocês vão lá, a polícia resolve, tá? E quando for discutir, rediscutir, tá? Manter tudo que essa imundície fez, tá? 11.003, tá? De 2025, tá? E torná-la lei complementar. Mas aí faz bonitão e o Teodoro dá a planta pra botar um montão de coisa aqui que não tem. Tirar aqui as sacanagens, tá? Que tem um montão, tá? Nessa lei 11.003, tá? Tô estudando Polícia Civil, tô estudando, tá? Aí vai lá e tira, tá? E faz uma lei bacanona pra todos vocês. É isso. Em relação a Gretchen, cara, não tem, tá? Teodoro, o que fazer? Cara, aí a gente tem que pegar, tá? Meu caro, tem que... Isso aqui é caso de polícia, tá? É caso de polícia. Se você pegar, tá? Essa lei que vai cuidar, né? A lei 279, por exemplo, a 1521. Pega a 1521 de 89 e vai avaliar. Isso aqui é crime, cara. Isso eu não sei, a gente vai criar uma espécie pra isso aqui, cara. Um tipo penal pra isso, porque não é possível, pô. O cara vai lá, cara, e pega, né? A lei 811, cara, de 84, pra fazer, cara, um decreto em 95 e a procuradoria tirando onda com a nossa cara, pô. Tirando onda com a nossa cara, pô. Meu Deus, não é, cara? Não tá aqui comigo, né? Eu tenho que fazer vídeos curtos, tá, pessoal? Porque, caramba, é muita coisa pra cuidar, pô. Peguem aí, tá? Esse decreto aqui, tá? Essa lei, tá? 4.020 de 6 de dezembro de 2002. Ô, seu polícia, Polícia Civil, pega aqui, cara. É a lei aqui, pra ver o que os caras estão fazendo com vocês aí na Polícia Civil. Meu caro, é sobre isso, tá? Pessoal aí, militar, bombeiro, policial, todo mundo, vamos falar sobre gratificação especial de atividade? Eita, Teodoro, vai dar ruim, gratificação especial de atividade, Decreto 26248, de 2 de maio de 2000. Vamos ver quem era o governador? Eita, Teodoro, Teodoro. Por quê? Porque eles utilizam pra tudo, tá, pessoal? Eles utilizam... Cara, esse decreto aqui, cara, do Antony Garotinho, esse aqui, por exemplo, cara, cita como fundamento para a edição desse decreto 26.248 de 2 de maio de 2000. Olhem isso, cara. O artigo 24, inciso 8º do Decreto-Lei 220 de 75, cara. Meu Deus, cara. Com redação, né? Introduzida pela Lei 720. Vai ver o que é isso aqui, cara. Criando benefício, criando gratificação, cara. E pra terminar, tá ruim? Acha que tá ruim, meu caro? Acha que tá ruim? A gente vai ter que discutir direito tributário, tá? Porque essas gratificações todas aí são indenizações, tá? São indenizações. E se a indenização tem desconto de imposto de renda, fica a dica pro próximo vídeo, tá? Então é isso, tá, pessoal? Então, toda essa sacanagem, né? Eles fazem, né, essa avaliação desse militar, né? E aí eles não querem pagar porque aí vai ficar muito. E aí eu entro, né, numa discussão que eu vou fazer no próximo vídeo, que eu não quero mais vídeos longos, tá? Esse tá com 40 e poucos minutos já. Mas eu vou falar com vocês, né, sobre esse tema, né? Esse RE do Rio Grande do Sul que foi julgado há pouco tempo. Acho que foi pouco tempo. Eu até falei num vídeo. RE que fala sobre essa questão do prazo prescricional ou decadencial do momento em que sai da corporação e vai para o Tribunal de Contas, o período que eles têm para fazer aqui a análise quanto à legalidade dessa reserva remunerada. Mas pode fazer? Não pode. Porque não tem previsão legal, tá? Eu não tô de brincadeira. A gente não tem lei no Rio de Janeiro, eu quero entender o que o próximo governador vai fazer. Vou perturbar muito. Vou porque não tem lei, tá? O governador, que tá querendo ser governador, não vem pra tu, tá? Porque não tem não. Não tem não, e o Teodoro tá lascado, tá? Então eu quero meu dinheiro, Então vai ter que pagar, não vai ter jeito não, Vai não, Teodoro, Vida de saúde pra mim, tá? É vida de saúde, tá?
e arrancar a procuradoria de tudo isso, tá? E, de novo, afirmo, a gente tem que ir no bolso do procurador que fez esse montão de coisa aí, tá? Junta todo mundo, junta os homens, as meninas aí, tá? E cada um dá aí o valor ali para poder ressarcir o cofre estadual, tá? Porque vocês causaram um prejuízo muito grande para todos nós, tá? Prejuízo muito grande, tá? E eu vou falar também, tá? Então eu vou parar por aqui, tá? Então nós não temos... Os 2 decretos feitos pelo Cláudio Castro não existem, tá? E o que vamos fazer com isso? Vamos juntos. E arrastar juntos os coronéis, tá? 192... Não, é porque vocês são muito, vocês são muito, né? Aí é todo mundo juntinho, de novo. Somos uma família, casa é pequena, comida é pouca, tá? Ou tá bom pra todo mundo ou não tá bom pra ninguém. É 192, então é 192 pra todo mundo, tá? Aí vamos recalcular tudinho aqui pra ficar maneiro, tá? Porque senão é sobre isso. Vamos na beiradinha do penhasco, todo mundo junto, tá? Vamos rediscutir a GRET. E aí falo sobre GRET, falo sobre gratificação de habilitação profissional pra depois ingressar na GRAN, que é um absurdo. Isso é criminoso, tá? Você não aplica nenhum desses temas que foram julgados no STF em relação à Lei 13.954 no Rio de Janeiro, tá? Porque tá tudo podre. A própria Constituição do Estado é uma coisa que não tem como superar. Vai ter que resolver, tá? Não tem jeito. Tá certo, pessoal? Você não pode falar, né, de emenda constitucional 41 de 2003. Não, você não pode, tá? Você não pode nem começar a falar, tá? Para você começar a falar da emenda 41 de 2003, eu gostaria muito que o astuto que quer falar sobre isso acesse essa exposição de motivos, tá? Da emenda constitucional 41 de 2003, né? É sabichão? Quer estudar? Teodoro vai te dar uma ajuda. Quer falar de emenda constitucional 41 de 2003? Vamos juntos aqui. Eu quero que você leia, tá? Você abre lá a emenda, tá? E aí tem na exposição de motivos. É porque eles fazem medida provisória, tá certo? E na medida provisória tem exposição de motivos. E entenda aqui, tá? Medida provisória, ela tá dentro do regimento lá interno do Congresso Nacional. Pode isso? Não, não pode. Porque se a medida provisória está dentro, né, de um regimento interno, é ato interna corporis. E aí o judiciário não pode intervir. Mas quem te mandou fazer isso? Resolução, acho que número 1... Resolução número 1 de 2002, falando sobre medida provisória. Negativo. E aí eu tenho que torar desaforo do Jorge Messias, lá da AGU. A culpa é de vocês, Porque não tem essa de medida provisória, tá? A medida provisória está no artigo 59. Então vocês tinham que ter colocado na Lei Complementar 95 de 98, que também não existe. Não é interna corporis. Não. É procedimento bonitinho ali pra gente poder controlar o que o Congresso faz. Senadores e deputados, tá? E no Rio de Janeiro, a mesma situação, tá? Então você quer falar de emenda constitucional 41 de 2003? Vamos juntos. Eu quero que você imprima, tá? A exposição de motivos, tá? A exposição de motivos, tá? Da medida provisória que depois virou lei. Vai estudar, tá? Do dia 19 de fevereiro de 2004. É a mesma pataquada, tá? Aí você vai pegar a exposição de motivos, tá? Inteligente? Pega, tá? Pega e aí vamos pro fight. Porque eu quero que você discuta comigo, tá? Cada item desse, tá? Para falar de emenda constitucional 41 de 2003, tá? Que trouxe aí essa contribuição do inativo, tá? Vamos discutir emenda constitucional 3 de 95, Teodoro vai ficar ruim. É isso. Quem assinou aqui, tá? Ministro de Estado da Previdência Social, Amir Lando e Nelson Machado. É porque os ministros, é como se eles fossem poder executivo e o presidente da República é chefe de Estado. Vamos estudar para vocês entenderem o que eles estão fazendo, pô. Benjamin Constant, eu vou ler 2 textos aqui, um de um defensor público e de outro camarada, eu acho que é da UF. Ele fala sobre essa questão, tá? De Benjamin Constant, quando ele vai cuidar, tá? Dessa questão no respeitante ao poder moderador, tá? Em relação à GRET também, eu quero mostrar pra vocês o seguinte, ó. Eu quero discutir, tá, no próximo vídeo com vocês, falando ainda sobre GRET, tá? Esse parecer, né, 29 de 96, JAV, tá? JAV. Mas eu vou dar o nome de todos eles, tá? Os procuradores do Estado, tá? É uma indicação legislativa, tá? Eu adoro, indicação legislativa, ô seu mergulhador dos bombeiros, ô seu mergulhador,
Vem aqui com o Teodoro. Ô, mergulhador, é esse camarada aqui que acabou contigo, ó. É isso aqui, tá? Eita, Teodoro, é. Aí eu vou falar sobre a indicação legislativa, tá? Do Roberto Dinamite. Teodoro, é. É o Roberto Dinamite, tá, pessoal? É. Indicação legislativa, tá? 59 de 95, tá, astuto? Eita, Teodoro, é. 59 de 95, é. E quem assinou? Eita, Teodoro, é Sérgio Cabral. Eita, Teodoro, é Sérgio Cabral. É Sérgio Cabral. É, era o presidente da Alerj, tá? É, Teodoro, é. E é isso, tá? E cada dia que passa, né? Isso aqui, meu caro, foi o que vocês se lascaram, tá? E aí tem que ter, né? Tem que ter uma gratificação específica, tá? Compensação orgânica pro pessoal do mergulho, Teodoro, é isso. Você tem que ter, tá? E aí foi feito essa indicação legislativa porque eles sacaneiam a gente. A indicação legislativa é pra poder te adoçar, mas não fazem nada, tá? E aí tem a manifestação aqui de um coronel bombeiro, tá? Caramba, o que é isso? Tanta coisa pra dizer, meu camarada. Que loucura é essa? Pô? Aí tem um parecer aqui também, tá? Ele fala, procurador do Estado, Marcelo Ortigão B. de Carvalho, 16 de agosto de 96, tá? Eu peguei tudo, tá? É isso. E aí você tem, né, Raul Cid Loureiro, né? Procurador-geral do Estado, aqui em 96, né? Raul Cid Loureiro. E aí você tem um comandante dos bombeiros falando aqui, sai fora, meu camarada, que loucura foi essa, pô? Aí você vê porque você não consegue arrumar nada? É isso. Quero pegar o nome desse comandante, porque escreveu aqui. Caramba, o cara ao invés de um montão de coisa pra falar, né? Um montão de coisa pra dizer, por isso que eu te falo, a gente tá lascado, cara. Um montão de coisa pra dizer, vai falar sobre questão de língua portuguesa. Por favor, sai fora, cara. Que vergonha, vergonha alheia, cara. Vergonha alheia, vai ter que me aturar muito. Pô, não tá aqui o nome do camarada, puxa vida. Caramba, cara, cadê o nome dele? Caramba, tanta coisa pra dizer, cara. Aí vai lá, né? Meu Deus do céu. Aí, aqui, achei, pessoal. Estado-Maior-Geral, ó. Edson Leão Inácio de Melo. Coronel QOC, chefe do Estado-Maior-Geral. Caramba, eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Falando sobre essa questão da Gretchen. E sempre esse discurso sentimental, né? Não é favor, é direito. E não vai ter jeito, tá? E vou falar com vocês também, tá? Sobre esse parecer, tá? Após a emenda constitucional 20 de 98 desse Fernando Barbalho. Rapaz, o que é isso? É muita gente pra se explicar, tá? É isso, tá? E os 68 vídeos é devagarzinho, tá? Porque senão vai dar muito ruim, tá? Toda hora tá dando ruim. Eu posso garantir pra você que piora muito, tá, meu cara? Eu toda hora garante, tá? Vai piorar bastante. Eu garanto. Eu garanto porque a sacanagem foi muito grande durante muito tempo. Então agora é a nossa vez, tá? E é meu direito, tá? É meu direito, Teodoro. É o meu direito, tá? Vou mostrar pra vocês, tá? Aí dentro disso aqui você tem um parecer do procurador Marcelo, acho que Lopes, né? Marcelo Lopes da Silva, né? Aí você tem dentro desse que tratou, né? Da emenda constitucional 20 de 98. Caramba, os caras estão esculachando a gente, cara. Fernanda Lessa, Mine Hack, eu acho que é isso. Caramba, esculachando a gente, pô. Todo mundo vem aqui, eu acho. Vocês acham na casa de vocês. É lá que vocês acham. Aqui ninguém acha nada. Aqui é o meu direito como bombeiro militar. Vocês não acham nada. Vocês não acham não, pô. E todos têm que pagar, tá? Todos vocês têm que pagar pelo que fizeram, tá? Porque o dinheiro é público, mas é de todos nós, tá? E pra falar de GRAN, tá? Esse parecer, tá? É o principal, tá? Temos esse aqui, que é o parecer 15 de 94, tá? 15 de 94. Meu caro, mas tem que saber discutir, tá? Porque de um direito muito bom você faz uma zerda e faz todo mundo perder, tá? Então o astuto. Tem que ter calma. Não precisa sair correndo, teu direito não vai sair correndo não, tá? Astuto, que acha tudo fácil. Tudo pra ele é fácil, tem esse outro aqui, tá? Esse parecer SEDEC a Sejur, tá? Teodoro. É o número 1118 de 2015, tá? Vamos entender o que isso aqui fala? Vamos entender o que fala sobre isso aqui? Vamos entender? Pra ver se você tem ou não tem direito? Eu não preciso do favor de vocês, não, pô. Esse aqui, pessoal, ó. Parecer, tá? Parecer 28 de 84, tá? 25 de janeiro de 84, Eduardo Seabra Fagundes, Procurador-Geral do Estado. Esse aqui, ó, é o meu parecer. Pra dizer que eu, Teodoro, tenho direito a GRAN. Mas aí o Teodoro passa e arrasta todo mundo. Mas ficar calminho, tá, cara? Porque o fanfarrão vai pra lá e vai jogar tudo fora. É sobre isso, Teodoro, E pra não perder, tá?
eu vou discutir também sobre o decreto 47.407 de 2020, que fala de um grupo específico de militares. Um grupo específico de militares, tá? 38 militares do Corpo de Bombeiros, tá? Que foram aqui prejudicados, tá? Por esse decreto do governador, tá? De 2020, tá? É muita gente para explicar, tá? Decreto 47.407. E para terminar, tá? É a mesma lógica do decreto 22.169, tá? Que fala sobre promoção. É isso. Teodoro tá arriscado, Pra terminar, tá? Eu vou falar com vocês, tá? Sobre essa questão de convocação de voluntário, tá? Convocação de voluntário para o serviço ativo voluntário de policiais militares da reserva remunerada, tá? Então, eu inicio porque o Cláudio Castro, meu camarada, vai sair e você tá lascado, tá? Cláudio Castro vai sair, vai ser preso, como eu falei desde o início, tá? E você tá lascado, mas não vai estar não, porque todo mundo vai te ajudar. O tempo de serviço que esse pessoal ficou fazendo RAS, fazendo segurança presente, tá? Vocês vão ter que resolver, tá? Eu quero que vocês olhem, tá? Esse que eu falei, esse decreto, tá? 46.757 de 2019, tá? Vamos estudar para entender, tá? O que esses caras fizeram com a nossa vida, tá? E não vai ter jeito, tá? Esse decreto que eu passei para vocês, ele é falacioso. Porque ele vai dizer, né, que vai chamar voluntário da reserva remunerada, mas ele aplica para ativo. Pode isso, Teodoro? É uma pergunta para a Procuradoria do Estado, tá? É uma pergunta para a Procuradoria do Estado, não é para mim, Teodoro, tá? Não é, tá? E eu vou mostrar para vocês, tá? É uma lei, eu acho que é 1047, tá? Um decreto-lei. 1047, esse decreto é da década de 40, eu acho. Que ele vai dizer exatamente o que é gratificação. E aí vamos ver o que eles vão fazer, a gente vai ficar no muro esperando para ver o que a Procuradoria vai fazer, tá? E não é do Estado que sai o dinheiro, já avisei, tá? Não é. O dinheiro tem que sair do bolso dos procuradores do Estado, junto com os governadores. Ah, Teodoro, não é mais. O Cabral tem dinheiro, todos eles têm dinheiro. Tem que ir lá pegar o dinheiro deles, tá? E pra Teodoro, tem que pegar o dinheiro deles, tá? Tempo de serviço, o pessoal gosta muito de falar tempo de serviço, né? É lei 1123, tá? De 12 de fevereiro de 87. Vamos falar sobre isso? Vai dar ruim, então. É isso. Quer ajudar, cara? Vai estudar. Quer ajudar? Vai estudar. Que aí a gente consegue, de fato, resolver. Mas se você quer só ser eleito, se você quer ser candidato, eu não sei o que você quer, tá? Tá me prejudicando e não vai passar não, tá? Chega, eu tô cansado e é isso. Agora vai ser assim, tá, pessoal? Tô muito cansado, tá? Então é desse jeito. Então, a GRET é isso, tá? O primeiro decreto que regulamenta a GRET, tá? Ele é de 79, tá? Que é o 3031, tá? E depois eles vêm fazendo toda essa maldade. Mas, esses cretinos precisam explicar o que foi feito da Lei 811 no artigo 9º, tá? Teodoro, é isso, tá? Senta eles todinho aí da Procuradoria do Estado, governador do Estado, os deputados, pessoal do Tribunal de Contas, os comandantes, tá? Bota todo mundo sentadinho e pergunta, fala o que é pro Teodoro. Acessem, tá? Artigo 9º da Lei 811, tá? De 84. Os valores percentuais das gratificações e indenizações, tá? A GRET é a indenização, tá? Não tem desconto não, imposto de renda não, hein, cara. E se não tem desconto, eles fazem uma bagunça aí, diz que você não vai receber na inatividade, A gente tem que arrancar todos eles. Os valores percentuais, artigo 9º da Lei 811, tá? Os valores percentuais das gratificações e indenizações percebidas pelos integrantes da Polícia e do Bombeiro poderão ser reajustados por decreto do Poder Executivo. Mentira, tá? Porque a previsão desse artigo 9º foi revogado expressamente pela Lei 1521 de 89. Então, o que fazer, tá? Com a questão da alimentação, né? O valor da alimentação da polícia, todas as gratificações que foram criadas aí, né? O RAS, PROG, segurança presente. O que é segurança presente, né? Eu sou cidadão e eu não quero segurança presente. Eu não quero que sobreponham um jaleco ridículo no fardamento do policial. Não, eu quero escala de serviço, tá? Eu quero escala na lei, tá? Eu quero lei de movimentação complementar, tá? Lei de movimentação complementar, pra não ter sacanagem, tá? Eu não quero que o policial precise pedir carona.
e eu quero que ele ganhe um salário sem precisar fazer segurança presente. É isso que o Teodoro quer. Sem RAS, tá? RAS compulsório? O que é banco de horas na polícia? Que vergonha! Banco de horas? É CLT? É isso. Então, pessoal, aguardem, tá? Então eu vou incursionando porque vai dar muito ruim, tá? E eu espero que eles vejam os vídeos, tá? E corra pra resolver junto os homens aqui, tá? E OABRJ, eu quero receber, tá? OABRJ, Conselho Federal, eu, Teodoro, quero receber, tá? Porque eu vou resolver a pataquada desses anos todos e eu quero saber quem me paga. Não é o militar e não é quem se beneficia, é o Estado, porque tem dinheiro e eu quero receber, tá? Então a gente vai ter que discutir, tá? Como eu falei pra doutora Silvia Drummond, é muito sério e agora vocês vão acreditar em mim. Eu, Teodoro, quero receber, tá? Porque eu estou dando a tese, porque desse modo vai resolver, porque eu sozinho pra biscoitado fica muito ruim, tá? Mas eu vou provar que vai ser resolvido com o que eu estou dizendo, tá? E eu quero receber. Assim como, tá? Eu tô preparando o documento comandante-geral da polícia para entregar, tá? Porque o que vocês fizeram foi uma sacanagem, tá? Em 2016 foi colocado no site da Polícia Militar, né, informações, tá, que são um absurdo. Porque uma coisa é a lei 443 de 81 e outra coisa é o decreto lá, o primeiro decreto que criou o Estatuto da Polícia, tá? Só que entenda, comandante-geral, vocês estão prejudicando, tá, os militares em relação, por exemplo, a essa contagem das férias, tá? E uma série de outras coisas. Porque se você comparar os estatutos, tá, de 75 e 81 da Polícia Militar, vai dar muito ruim. Porque tem que recalcular toda a remuneração do militar. E o que o Cláudio Castro com a LERJ fez, tá? Quando alterou, tá? Aqueles primeiros artigos da 279 foi um absurdo, cara. Porque você tem que entender que vencimento, cara, é a soma de soldo e gratificações e indenizações. Vejam o que eles fizeram, cara. A conta chegou, tá? Vida e saúde pro Teodoro e vamos todo mundo junto pra justiça, tá? Aguenta aí, tá? Porque é desse jeito, a gente tem que conseguir bloquear os bens deles, tá? Vamos pegar essa lei de organização criminosa, pegar toda aquela ideia que foi vista ali, né, pra bloquear os bens quando eles apreendem, né? Pra gente conseguir apreender os bens de todos eles, tá? Dos deputados, do governador do estado, do vice-governador, dos comandantes, de todos eles, que aí a gente vai pegar o dinheiro pra conseguir pagar toda a sacanagem que fizeram com a gente. É isso, tá? Então eu vou devagarzinho, tá? Vou falar mais sobre GET, vou falar sobre essa gratificação por tempo de serviço, tá? A gratificação, habilitação profissional. Meu Deus, o que é isso, cara? A lei de ensino dos bombeiros é de 82. Vergonha, alérgica e vergonha. E eu espero que você, militar, servidor público civil e militares, estudem, porque a gente não pode permitir que eles se perpetuem na alerj por intermédio desse sistema proporcional que elege eles como deputados. A gente não pode permitir isso. É juntar todo mundo aqui, servidores, tá? E é papo reto. E é isso. Agradeço muito, tá, pessoal? Até o próximo vídeo. Abraço.